Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossas séries aí então de videoaulas, propriedades periódicas, para a gente encerrar o assunto tabela periódica e partir para frente, tá? Propriedades periódicas. Na última videoaula, então, a gente já deu uma olhadinha sobre propriedades aperiódicas, só repetindo aqui para vocês verem rapidinho. Número atômico é uma propriedade que não se repete na tabela periódica, tá? Então, hidrogênio, hélio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. Você segue aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, é uma propriedade que sempre aumenta na tabela periódica, ela não tem uma tendência de retorno, sempre aumenta. A outra propriedade aperiódica, que também não se repete, é o número de massa. Hidrogênio é 1, hélio é 2, lítio 7, berílio 9, boro 10,8, carbono 12. Então, são propriedades também que não se repetem no período da tabela periódica, vai sempre aumentando, ok? Primeiro exemplo, então, de propriedade periódica, bem simplesinho da gente enxergar. Ó, o lítio aqui. Lítio, número atômico 3, mas 1 elétron na camada de valência. Berílio, 2 elétrons na camada de valência. Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio são 3, 4, 5, 6, 7 e 8, respectivamente, o número de elétrons na camada de valência. Quando a gente vem para o período de baixo, o período 3 da tabela, a gente tem o sódio de novo. Quantos elétrons tem na camada de valência do sódio? 1. Magnésio, 2. Alumínio, 3. E assim sucessivamente. Então, até o argônio aqui, a gente segue na sequência com 8 elétrons na camada de valência. Quando você volta no próximo período, você vem no potássio aqui embaixo, 1 de novo. Então, por isso é uma propriedade periódica, ela vai se repetir no período, certo? Exemplo bem simples para a gente entender direitinho a diferença entre periódico e aperiódico. E a ideia é estudar as propriedades periódicas. Primeira propriedade, a mais importante então que a gente vai ver, porque todas as outras propriedades que a gente for enxergar, que a gente for trabalhar, elas derivam do raio atômico. Então essa aqui é aquela que vocês têm que saber muito bem, certo? Então tá aí, raio. O que é o raio, né? Raio é a metade do diâmetro. Você tem o diâmetro, a distância de um lado até o outro de um objeto, e o raio é essa distância dividida por 2. Então a distância daqui até aqui é o raio atômico, é o raio, né? E o que seria o raio atômico, então? A distância entre dois núcleos atômicos dividido por 2. Essa distância daqui até aqui, ou seja, do núcleo até o último elétron da camada de valência, é o que a gente chama de raio atômico, certo? O que é o raio? É uma forma de eu expressar o tamanho do átomo. Se eu falar maior raio, maior tamanho. Menor raio, menor tamanho. E a gente tem que entender, observar na tabela periódica para onde que cresce esse raio atômico. Quais são os elementos que são grandes, quais são os elementos que têm átomos que são muito pequenos. Para a gente enxergar isso, eu escolhi aqui 4 elementos, todos eles do grupo 1 da tabela: hidrogênio, lítio, sódio e potássio. O que está aumentando aqui? O período, né? Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. E o porquê que o hidrogênio está no primeiro período? Porque ele tem uma camada. O lítio está no segundo período porque tem 2 camadas. O sódio, terceiro período, 3 camadas. Por último, o potássio, quarto período, porque tem 4 camadas. E assim sucessivamente até o último elemento deste grupo, que é o frâncio, que tem 7 camadas, portanto, sétimo período. E é ele que vai ser o elemento que tem o maior raio atômico nesse grupo. Se eu pegar os elementos do grupo 1, quanto mais para baixo eu for na tabela periódica, maior é o raio desse elemento. Isso vale para os elementos de todos os grupos. Se eu comparar os elementos aqui do grupo 13 da tabela, né, esse elemento aqui é o menor deles e esse elemento aqui é o maior. Os outros são intermediários. Tá? Quanto mais para baixo eu for na tabela, maior é o raio atômico do elemento químico, certo? Mas e se eu pegar dois elementos que estão no mesmo período? Os dois vão ter 2 camadas. Mas quem é o maior e quem é o menor? É isso que a gente vai discutir agora. Lítio e flúor, então. A princípio, coloquei aqui a distribuição eletrônica para a gente enxergar que os dois têm 2 camadas, que teoricamente faz com que eles tenham o mesmo tamanho. Mas a gente vai ver aqui que eles não têm. O motivo disso é o núcleo. O lítio apresenta apenas 3 prótons. Já o flúor apresenta 9 prótons. E a questão do tamanho do átomo tem a ver com a atração eletrostática que ocorre entre o núcleo atômico e a eletrosfera. Aqui nós temos 3 prótons que atraem 2 camadas. Na outra situação, nós temos 9 prótons que atraem 2 camadas.
Lembrando que a atração eletrostática é o positivo atraindo os negativos que estão na eletrosfera, na camada. Por isso que o tamanho do flúor, por ter mais prótons aí no núcleo, acaba sendo menor. E se eu te perguntasse do carbono? O carbono tem 6 prótons. Ele é justamente um valor intermediário entre 3 e 9, por isso que o tamanho dele é também intermediário. Então, quando a gente vai olhar na tabela periódica, a gente sabe que o raio atômico cresce para baixo e para a esquerda, porque o lítio está aqui à esquerda e o carbono está aqui no meio, mais centralizado, e o flúor mais à direita. E o flúor é o menor deles, portanto o raio cresce da esquerda para a direita na tabela periódica, beleza? Eu preciso, antes de partir para o próximo PowerPoint aqui, mostrar para vocês isso daqui. Ó. Metais, por estarem mais à esquerda na tabela, são maiores, enquanto que os ametais, por estarem mais à direita e para cima na tabela periódica, são menores em raio atômico, certo? Isso é uma discussão lá na frente que a gente vai ter que voltar para falar sobre ligação química, tá? Então vamos para frente. Raios iônicos, raio de um íon, né? Quando a gente estiver comparando um átomo com o seu respectivo cátion, lítio comparado ao cátion lítio, que é ele com um eletrãozinho a menos. Então você tem aqui inicialmente o lítio no estado fundamental, com 3 elétrons distribuídos em 2 camadas, e quando a gente vai olhar para o lítio com um elétrãozinho a menos, que é o cátion lítio, né? O que acontece? Aquele elétron que estava na camada de valência, ele acabou indo embora. Isso faz com que a camada de valência deixe de existir. Isso faz com que o tamanho dele reduza. Então, sempre que eu estiver comparando um átomo com o seu cátion, um átomo comparado a um cátion, pela perda de elétrons, fica menor. Fácil. Perdeu, diminuiu. Não tem nem o que discutir. Agora, quando a gente for comparar um átomo com o seu respectivo ânion, lembrando que o ânion é negativo porque ganhou elétron, aí é exatamente a mesma coisa. Se você ganha, você tende a ficar maior. Então, quando você for comparar um átomo e seu respectivo ânion, ele vai ter ganho elétrons e isso faz com que ele aumente. Simples. Perdeu, diminui. Ganhou, aumenta. Certo? Ainda em raio iônico, porém agora não é a comparação átomo com o respectivo íon. Agora é uma comparação entre íons diferentes, tá? Só que eles são isoeletrônicos. O que é um átomo, ou o que é um elemento, uma espécie química isoeletrônica? São espécies que têm o mesmo número de elétrons. Então aqui a gente tem oxigênio, flúor, neônio, sódio e magnésio. Todos eles exatamente com 10 elétrons. Então, a distribuição eletrônica lá, a configuração eletrônica deles é exatamente a mesma, o número de camadas também é exatamente o mesmo, não muda nada. Mas, a gente tem um porém, né? Você tem aqui o oxigênio, se você for observar, o número atômico dele é 8, ele tem 8 prótons, enquanto o magnésio, que está aqui mais à direita, ele é o que mais tem prótons desse. Né? Coloquei o menor número de prótons e o maior número de prótons. Tanto flúor, neônio e sódio, eles vão ter aí 9, 10 e 11, respectivamente. Então, eles são valores intermediários, não faz diferença para a gente. Eu quero que vocês observem. Então, a gente tem 8 prótons, enquanto que aqui a gente tem 12. E aí, aquela mesma comparação de dois elementos que estariam no mesmo período da tabela periódica, quem é que fica menor? O menorzinho é aquele que tem mais prótons, por isso que o magnésio acaba sendo menor em relação ao oxigênio. Lembrando que eu estou falando do íon magnésio e do íon oxigênio. Quando eu estou comparando esses dois íons, né, eles são isoeletrônicos, se vocês contarem que a quantidade de elétrons é exatamente a mesma, mas quem fica menorzinho acaba sendo o magnésio, pela quantidade de prótons que tem no núcleo dele. Esses prótons atraem a eletrosfera e fazem com que ela fique menor, ok? Então, aqui a gente termina a parte de raio. Vamos para a próxima, e a próxima é em relação aí a potencial de ionização. O que é o potencial de ionização? É a tendência que o elemento apresenta de atrair elétrons. O quanto esse elemento gosta de atrair elétrons. Potencial de ionização. Então, o que eu tenho aqui? Só para a gente comparar rapidinho, tá? Eu tenho um átomo maior
e um átomo menorzinho, para a gente comparar qual dos dois conseguiria atrair mais um elétron que estivesse numa situação intermediária. Se eu tivesse um elétron mais ou menos aqui, qual dos dois átomos conseguiria atrair esse elétron mais facilmente? E aí coloquei de novo a equação de Coulomb aqui para a gente observar o seguinte, que a força de atração, ela depende das cargas. Você está vendo aqui Q1 e Q2. Esse casinho aqui é a constante de Coulomb, mas a constante não precisa nem olhar para ela. É interessante você olhar para as cargas, né? Quanto maior for a carga, maior é a força de atração. Mas o que eu quero que vocês observem, na verdade, é esse D aqui, essa distância, que é inversamente proporcional, né? A força de atração. Aliás, o quadrado da distância é que é inversamente proporcional à força de atração eletrostática. Então, essa distância atrapalha muito. Se vocês fizerem aquele experimentozinho bem simples de atritar lá uma régua, uma caneta e colocar próxima dos papeizinhos em cima da mesa picado, vocês lembram que a caneta ou a régua acabam atraindo os papéis. Mas para que ocorra essa atração, a distância tem que ser bem reduzida. Né? Se você colocar a caneta muito longe lá dos papeizinhos, ela acaba atraindo, mas não com força suficiente para que os papéis se desloquem até a caneta ou a régua. Então, a distância é muito importante quando a gente está falando de eletrostática. Quanto mais próximo, maior essa força de atração. Então, se você colocar um elétron na distância média desses dois átomos, esse elétron ficaria mais ou menos aqui assim, e aí, justamente por uma questão de distância, esse elétron acabaria vindo para a direita, para o elemento menor sempre, tá? Então, a maior força de atração é sempre do menor. Então, se eu te perguntar, na tabela periódica, quem são os elementos que mais conseguem atrair elétrons, são os elementos que estão justamente mais à direita e para cima na tabela periódica, porque eles estão... esses são os elementos de menor tamanho na tabela periódica, tá? Tranquilo essa parte? O potencial de ionização cresce para a direita e para cima. Se eu quisesse arrancar elétron dele, seria fácil? Na verdade, o potencial de ionização tem a ver justamente com isso, com quanto que eu tenho que ceder de energia para esse átomo para ele perder um elétron para mim. Então, os elementos que não perdem elétrons de jeito nenhum são justamente esses elementos que estão localizados mais à direita aqui, certo? Já os elementos mais à esquerda e para baixo mantêm os elétrons muito mais distantes do núcleo, esses cedem elétron bem facilmente, tá? Eletroafinidade, mesma coisa, mesma ideia, tá? Só tem um porém. Quando a gente for observar, o elétron vem para a direita também, ó, do mesmo jeito que a gente está falando, só que aí a gente tem um porém. Aqui a gente cresce para a direita e para cima, porém os gases nobres acabam não entrando, porque se você colocar um elétron do lado de um gás nobre, ele não puxa para cima dele, né? O elétron não vai para cima do gás nobre, por quê? Porque o gás nobre já está estável, já tem os seus 8 elétrons na camada de valência. Então todos os outros elementos têm eletroafinidade. E o menor deles é justamente o flúor, é o que mais consegue atrair esses elétrons. Já o frâncio, ele acaba repelindo esses elétrons, né? A eletroafinidade dele é bem baixa. Se a gente for falar em eletronegatividade, se a gente fosse fazer um mapa para eletronegatividade, seria exatamente igual à eletroafinidade, tá? Mas a gente não vai fazer aqui. O que a gente vai acabar fazendo, a eletronegatividade, eu acabei fazendo para vocês, mas o que eu quero que vocês observem na eletronegatividade é aquela fila de eletronegatividade, vocês lembram? Que é o fui ontem no Clube Brasil e só comi Pizza Hut, lá o pão com Helmas. Esses elementos eles têm que ser decorados naquela sequência, porque quando a gente vai trabalhar conceito de polaridade molecular ou polaridade da ligação química, a gente tem que lembrar sempre quem é um elemento mais ou menos eletronegativo, e nem sempre a gente tem uma tabela à mão para observar. E também tem alguns casos em que há exceçõezinhas em relação a isso, então o interessante é você decorar a sequência especificamente, tá? Eletropositividade seria um conceito invertido, né, em relação à eletronegatividade, mas não é um conceito científico em si, mas o que vocês precisam observar é que cresce no sentido oposto ao que a gente tinha falado da eletronegatividade, cresce para baixo e para a esquerda, onde estão justamente os elementos de maior raio atômico. Densidade não é uma propriedade periódica, na verdade é uma propriedade física, e aí vocês teriam que decorar para onde ela cresce, para onde ela não cresce. Para fim de prova eu nunca cobraria de vocês, mas se alguém cobrar, perguntar alguma coisa, algum vestibular, vocês têm que saber para onde ela cresce. A densidade, ela cresce para o centro da tabela periódica e para baixo, tá? Ósmio é o elemento químico mais denso na tabela. Então, se eu perguntar para vocês, por exemplo, o flúor e o boro, qual desses elementos é mais denso? Quanto mais para baixo, maior é a densidade na tabela. Se eu perguntar
elementos que estão mais no centro e elementos mais na parte externa da tabela, vocês têm que o elemento do centro vai ser sempre mais eletronegativo. Certo? Ah, professor, mas e se ele perguntar, por exemplo, em relação a esse aqui, ó, o raio atômico? Deixa eu voltar rapidinho e fazer uma pergunta que foi feita pela UDESC, acho que no ano passado, no ano retrasado, e o pessoal ficou bem triste, mas a questão foi anulada, tá? Se eu pegar um mapa de raio assim, desse jeito, o que é perguntado geralmente? Dois elementos que estão no mesmo grupo, dois elementos que estão no mesmo período, tá? Não dá para perguntar, por exemplo, assim, ó, entre lítio e alumínio, quem é maior e quem é menor? Se vocês observarem, o lítio está mais à esquerda, o que faria com que ele ficasse maior. Mas ele está mais para cima, o que faz com que ele fique menor. A mesma coisa a gente poderia falar do alumínio. Ele está mais para baixo que o lítio, isso faria com que ele ficasse maior. Mas ele está mais à direita, o que faz com que ele fique menor. E aí cria uma dúvida. É justamente isso. Essa dúvida não é sanada por isso. A gente teria que dar os valores para vocês discutirem quem é maior e quem é menor. Então esse tipo de pergunta não é feita. Como é feita, o que aconteceu na UDESC aí do ano passado ou retrasado, a questão acaba tendo que ser anulada por não ter como ser respondida olhando para a propriedade, certo? Então, o que é perguntado são geralmente dois elementos do mesmo período, ou dois elementos do mesmo grupo, ou né, dois opostos lá. Se perguntar, por exemplo, entre França e flúor, quem é o menor? Fica bem tranquilo de responder, porque o flúor está bem acima e à direita na tabela em relação ao frâncio. Tranquilo? Era isso pela aula de hoje. Até a próxima.